Uma abençoada noite a todos. É sempre um prazer estar com vocês nesta casa, que é uma casa de luz. E a gente veio falar um pouquinho do Evangelho. Um pouquinho do que nós procuramos conhecer, a mensagem de Jesus, e essa mensagem é o norte para a nossa vida. A maioria de nós busca a mensagem de Jesus como um caminho a seguir. E esse é o mais adequado. Então, eu quero apresentar para vocês uns colaboradores do Evangelho. Será que vocês conhecem? Eu vou contar o nome deles para ver se a gente acha eles aí. Então, Jesus chamou 12 discípulos. 12. Eu falei discípulo, né? Mas ali estão os apóstolos. Como é que funciona isso? Eu sou um pouquinho mais baixinha, vou regular isso aqui, tá? Tá bom o som lá? Como é que funciona isso então? Jesus chamou discípulos, mas nós chamamos eles de apóstolos. Vocês sabem a diferença? Aí eu vou perguntar para todos se nós somos discípulos ou apóstolos de Jesus. A diferença é simples. O discípulo é o aprendiz. E o apóstolo é o aprendiz que põe em prática. E que leva a mensagem para frente. Nós somos o quê? É uma pergunta para o coração de cada um de nós. O que nós somos? Nós somos aquele que viemos à casa espírita e lá fora nós somos outras pessoas? Ou será que nós somos, nos nossos atos, divulgadores da mensagem de Jesus? Então vou chamar o nome deles aqui, ó. Eles estão presentes aqui na mesa. E um detalhe que eu queria chamar a atenção, daí a gente vê a Santa Ceia muito linda lá, né? Olha como é que eles sentavam. Tá vendo que eles estão no chão aqui? Porque não tinha mesa alta daquele jeito naquela época. Nós estamos acostumados a pensar de uma forma um pouquinho viciada, errônea, em muitos pontos. Então eu quero fazer um convite para vocês. Doutrina Espírita lançou Estudo de Iniciantes. Maravilha, né? Daí lançou ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Aí o povo foi estudando, lançou EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Mas daí faltou. Aí lançou o que nós vamos falar hoje, Evangelho Redivivo. O Evangelho Redivivo ensina a gente, além do ESD e do EAD, que cada vez vai se aprofundando mais, ensina a gente a pensar como espírita. Porque nós estamos acostumados a pensar como espiritólicos. Vamos pegar a Santa Ceia, todo mundo sentado numa cadeira chique. Ele estava sentado no chão. E eu vou fazer um convite. Evangelho Redivivo, pela FEC, Federação Espírita Catarinense, tem virtual e presencial. Virtual, todos os dias da semana, a qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite. Então, a gente que quer estudar e colocar em prática, e o colocar em prática é aprender a pensar diferente. É sair de um sistema viciado e começar a pensar, vou usar um termo adequado, espiritualizar a história. Espiritualizar os ensinamentos de Jesus. Por isso que nós vamos lá para a última ceia. Mas antes vamos buscar um pedacinho dos apóstolos. Então deve estar presente aí, ó. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Judas Iscariote,
Mateus, Tomé, Tomé que é filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão e Zelote. Simão o Zelote, não Ezelote. Agora eu vou perguntar para vocês quem são os evangelistas. Como é o nome deles? Alguém sabe? São 4. João do lado de Jesus. João, não o Batista, o evangelista. Quem mais? Eu li Mateus aqui? Sim, Mateus. Mas eu li Mateus aqui? Observando? Mateus fez o evangelho, mas não está na lista dos apóstolos. A importância de a gente conhecer um pouquinho, para ver que Lucas, João, Mateus e Marcos. Marcos também não está na lista aqui. Então, conviveu com Jesus. João, sentado do ladinho de Jesus, que era o mais novo de todos, era um adolescente. E João, o evangelista, já convivia com João o Batista. Como seguidor de João o Batista, quando João Batista foi preso, um pouquinho antes Jesus aparece na história. Lá no batismo. Então começa um diferencial de águas. Então vejamos que Lucas e Marcos, eu não li aqui na lista dos apóstolos. Mas são os que escreveram a Bíblia. Alguém já tinha parado para pensar nisso? E daí também escreveu João e Mateus, que conviveram com Jesus, que estavam ali e participaram da história. Então, e os outros 2? Como é que eles escreveram se eles não participaram? A importância de a gente ficar atento, de a gente ouvir um fato e transmitir o mesmo fato. Foi isso que aconteceu. Eles ouviam principalmente de Pedro, depois da passagem de Jesus da vida física para o mundo espiritual, para alguns aqui chamado de morte. Pedro contava a história e eles foram escrevendo. Estes apóstolos que estão aqui, agora já não estão mais, foi para outra página. Assim era escrita em grego. Então a página anterior eram os apóstolos. E daí Jesus escrevia em aramaico e hebraico. E os apóstolos escreveram em grego. Alguém quer ler para mim? Vírgula, ponto. Estão vendo ele aí? Acento. Estão vendo? Não tem nada disso. Era tudo contínuo. As palavras eram literalmente emendadas. Então, lá no Evangelho, tem um texto escrito Estranha Moral. No Evangelho segundo o Espiritismo. Porque diz assim, Jesus não escreveu isso? Não. Isso foi mal interpretado. Como a gente vai interpretar isso aqui? Os estudiosos teriam dificuldades. Mas a Bíblia tem uma história bem extensa. Porque, a princípio, era isso aqui. Depois, com os séculos, foi feito divisões.
Depois, com os séculos, foram feitos capítulos. Mas no começo era uma história contínua. E os 4 apóstolos escreveram. E deixaram a história para que a gente pudesse entender. Mas como a gente sabe, muita coisa foi escrita em parábolas para que não houvesse muitas distorções. Então isso está extraído do livro Evangelho Rede Vivo, livro 2, item 56.2. E isso aconteceu nas festivas de Páscoa. Esta cena aqui aconteceu nas festivas de Páscoa. Festiva de Páscoa, nós não estamos acostumados à Páscoa, a morte de Jesus. Mas aconteceu nas festivas de Páscoa. Que reflexão que a gente faz? Porque a Páscoa já era uma comemoração dos escravos do Egito. Só foi trazida para o cristianismo. Então, se a gente for buscar reflexões, encaixou-se datas. Importantíssimo para muita gente. Importantíssimo para a gente fazer reflexões do trabalho que teve Jesus aqui entre nós. Mas se a gente pensar que Jesus não é aquele homem somente que veio aqui trazer uma mensagem e que a mensagem fez valer por 3 anos e mudou a história da humanidade. Jesus é aquele homem que esteve na formação do planeta Terra, na elaboração do planeta Terra. Daí eu faço uma pergunta para vocês bem importante. Jesus nasceu da Virgem Maria. E se questiona, Jesus foi concebido ou não foi concebido? E a importância de a gente entender que o espírito mais evoluído que veio ao planeta Terra poderia organizar o próprio corpo ou não? Se organizou o planeta. Isso é para pensar, isso é para estudar. Então nós vamos voltar lá para os apóstolos. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 26 e 46. Mas antes, vou trazer uma poesia e isso é uma música, podem procurar. E o nome da música é A Barca. Tu te abeiraste na praia, está falando de Jesus. Não buscaste nem sábios nem ricos, os apóstolos. Somente queres que eu te siga. Quem de nós quer seguir? Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome. Pedro vem. Simão vem. Tinha 2 Simão. Simão Zelote e o primeiro era Simão, que foi mudado o nome para Pedro. E a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Os 4 primeiros eram os pescadores. Junto a ti, busquei outro mar, que é o mar dos ensinamentos de Jesus. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro, nem espadas. Somente redes e o meu trabalho. Então Jesus procurou os humildes. Jesus não procurou grandes sábios. Mas sabemos que eram espíritos preparados para a tarefa. Tu, minhas mãos solicitas. Quem é trabalhador de Jesus aqui? A música é muito profunda. Meu cansaço, que a outros descanse.
Amor que almeja seguir amando. Tu, pescador de outros lagos. Porque o mar da Galileia não era mar, né? O mar da Galileia é um lago. Então a gente também precisa pensar nesses detalhes, né? Ânsia eterna de almas que esperam. Bondoso amigo, que assim me chamas. Jesus está chamando a gente. Vai depender de a gente querer mudar de barco, melhorar o barco. Nós já mudamos de barco, já estamos aqui. Mas precisamos então pensar em tudo que a doutrina espírita nos traz e aprender a espiritualizar os assuntos. Para que a gente busca o Evangelho de Jesus, hein? Buscar o Evangelho de Jesus representa o divisor de águas na compreensão do autoconhecimento e progresso espiritual. Buscar o Evangelho nos transforma para melhor, nos aprimora, pois quando colocamos Jesus em nosso íntimo, fortalecemos a nossa fé, aliviamos as nossas dores, aprendemos a amarmos mais, sem reclamar tanto das dificuldades. Nos tornamos seres melhores. Então, vou convidar vocês para nós adentrarmos a última ceia. Acho que todo mundo conhece a história, mas eu vou ler esse pedacinho que está lá em Mateus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. E nós materializamos o pão e materializamos um cálice de vinho. E o que será que Jesus quis dizer com isso? Agora eu vou fazer um outro convite. Leitura. Nos livros de Emmanuel, e o gostoso é isso. Emmanuel é um dos espíritos que teve a oportunidade de conhecer os originais da Bíblia, arquivados no mundo espiritual. Irmão X é outro. Então, buscar umas leituras assim vai clarear um pouco a nossa mente e desmaterializar esse pão e esse vinho. E espiritualizar a mensagem de Jesus. O que será que significa esse pão e esse vinho, né? Então aqui tem uma mensagem de Jesus. E olha como Jesus fala com os apóstolos. Um pouco diferente do que a gente está acostumado. Isto é uma mensagem extraída dos originais. Amados. Jesus fala com os apóstolos. Amados, disse Jesus com emoção. Está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia de apostolado. Este pão significa o banquete do Evangelho. Já não é mais alimento físico, é alimento da alma. Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo da nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia.
Todos os que participarem conosco através do tempo deste pão eterno e deste vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo de nossos destinos. Então, quando a gente daqui para frente ouvir a mensagem de Jesus, e a mensagem diz que é pão, o que é então? É o Evangelho de Jesus. O pão e o vinho é o Evangelho e a nossa reforma íntima com esse Evangelho. Muda um pouco, né? O simbolismo do pão e do vinho, que seria posteriormente incorporado ao ritual da missa católica, sob o nome de Eucaristia, tem significado específico segundo o Espiritismo. A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. Então, nós identificamos como discípulos buscando o pão e o vinho, ou seja, o Evangelho, a mensagem do Evangelho de forma espiritualizada? Ou será que a gente ainda pensa como espiritólico? Acho que sim, né? A maioria pensa como espiritólico. A gente vai aprendendo a mudar quando a gente estuda. Está lá no Livro dos Espíritos, se me perguntar o número, não sei. Mas tem uma pergunta e a resposta diz que ainda não temos capacidade de compreender. Então, não foi dada a resposta. Por quê? Porque nós temos que estudar. Este livro, mas aquele livro, mas aquele livro. Ouvir palestras de bons palestrantes e a gente vai chegando à conclusão que aquilo tinha resposta. Mas não está pronta para nós. Nós é que temos que buscar ela. E esse buscar requer de nós um pouquinho de esforço. Mas que vale a pena. Então a mensagem evangélica demonstrada claramente, ainda que sob o véu do símbolo, que Jesus não estava fazendo referência ao pão material, alimento material, nem ao vinho, mas de sua doutrina, que é o alimento do Espírito, e precisa ser repartida com todos. Então aí está o segredo, ó. Eu preciso saber, eu preciso me trabalhar, mas eu preciso repartir com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimento religioso, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível, imortal. Está falando do que aqui? De nós, espírito milenar. Porque até outro dia o nosso pensamento é que nós íamos morrer e íamos ter a eternidade, ou do bem ou do mal, de acordo com o nosso comportamento. E aqui nós entendemos que não é parado no tempo. Nós evoluímos, se quisermos. Nós nos aprimoramos. Caibar Schutel, outro que tem acesso aos originais, diz o seguinte: as duas espécies, pão e vinho, não são mais que alegorias que dão ideia da letra e do espírito. Assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia,
letra e espírito. Queria Jesus mais uma vez lembrar os seus discípulos que o seu corpo, então este é o meu corpo, é a doutrina dele. Quando diz lá, na ceia, que ele estende o pão e diz, este é o meu corpo, meu pão é a doutrina dele, que é a sua doutrina. Não pode ser assimilada unicamente à letra, não é o pé da letra, né? Mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Por isso, no começo eu convidei para o Evangelho Rede Vivo, e ele veio com muita força, porque ele trabalha bastante os tópicos do Evangelho de uma forma espiritualizada, buscando nesses livros que já estão editados há 50 anos atrás, 60, mas que a gente não tinha parado para pensar. Editor Chico Xavier, tem credibilidade, não tem? Temos segurança. Já estava pronto, mas nós não estávamos prontos. Então, esse material é para a gente evoluir. Não é para a gente pegar ao pé da letra, é para a gente estudar. Então, o Evangelho Rede Vivo tem de forma presencial e virtual. Aqui, em Rio Negrinho, a gente faz de forma virtual. Em Mafra faz de forma presencial. Nós temos no nosso grupo de forma virtual, que é quarta-feira, hoje alguém está me substituindo lá. Quarta-feira, 19h30. Mas tem gente de Rio Negrinho, tem gente de Mafra, tem gente de Rio Negro, tem gente da Bahia, tem gente da Austrália. Por quê? Doutrina espírita está em qualquer lugar. Então, a gente vai se adaptar a algum horário se tiver interesse. Como é que faz? Entra no site da FEC, escreve lá, Evangelho Rede Vivo. Daí vai ter os dias e horas e locais, ou links. O link é o telefone da pessoa. No meu caso, vou deixar aqui na última página, para quem quiser estudar. E se quiser um outro dia e outro horário, pega lá no site da FEC. Mas daí vem um questionamento aqui bem importante para nós. Estou aprendendo os ensinamentos de Jesus com a compreensão espírita? Às vezes a gente tem um pouquinho de vício no que a gente aprendeu, porque quantos dezenas, séculos, a gente veio aprendendo um sistema. E nesta encarnação nós estamos aprendendo como espíritas. Mas o nosso pensar é milenar. Então é bem fácil a gente pensar como espiritórico. Porque a nossa mente está viciada naquela forma de pensamento. Para pensar diferente, eu preciso fazer algumas coisas. E entre eles, olhar para dentro de mim mesmo e reformular o que estava acomodado. E daí a gente sabe que o dia tem 24 horas, né? Falei em estudos. O dia tem 24 horas. Será que a gente usa as 24 horas com Jesus? Vou dividir, e eu comecei pelo repouso. Porque a gente acorda depois de 6, 7 horas dormindo. Ou seja, nós já estávamos repousando, porque o dia começa 1 minuto depois das 24 horas. Então nós temos 8 horas de repouso. 8 horas no trabalho da sobrevivência física. Hoje em dia já tem lugares que até menos, né? 8 horas para cultura, lazer, conhecimento, estar aqui com o Evangelho de Jesus. Será que a gente está distribuindo relativamente bem essas 24 horas?
Então, os registros existentes no mundo espiritual nos fornecem detalhes a respeito dos fatos acontecidos naquele dia inesquecível, de conformidade com as anotações do espírito Humberto de Campos, conhecido por Irmão X. Vocês sabem por que Irmão X? Humberto de Campos escrevia e de repente alguém queria direitos autorais. Humberto de Campos Espírito. Daí passou-se a chamar Irmão X, até que acabou esse processo. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, Jesus fala. Olha como Jesus falava doce, gostoso. Amados. Ele reunido ali chamava amados. É chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Vocês sabem que lá no Velho Testamento está escrito que a morte de Jesus ia acontecer. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com os despojos sangrentos, as grandes ambições que dominaram a força ou espírito inquieto das multidões. A gente sabe que a história relata isso. Que era massacre e gente se sentindo feliz. Entretanto, no caso Jesus, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reina o bem e a verdade. Ou seja, pode ser que para alguns, nós, resignados, mais calmos, mais humildes, pode ser que para alguns sejam as pessoas que tombam. Mas para Jesus não. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfar com Deus. Na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, é este evoluir. As aparências pode aparentar que nós ficamos quietos, não retrucamos, não agredimos. Aparentemente, para uma sociedade acostumada a agressões, a gente é fraco. Mas isso é uma evolução espiritual. Lucas afirma que em seguida Jesus anuncia traição que lhe aconteceria. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Naquela reunião que eu mostrei aqui, Jesus disse, vai me trair. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Está lá no Velho Testamento, né? Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Isso está em Lucas capítulo 22, versículo 21 a 23. E Jesus acrescenta, não vos perturbeis com as minhas afirmativas. Em verdade, um de vós outros há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim.
Será que de vez em quando acontece isso na vida da gente? Será que a gente tem humildade para não ficar com raiva e não retrucar? Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. A gente sabe que Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Penosa sensação de mal-estar se estabelece entre todos. O filho de Iscariotes fazia posição por dissimular as suas dolorosas impressões, quando os companheiros se dirigiram ao Cristo com perguntas angustiantes. Quem será o traidor? Daqueles 12 que estavam na imagem. Judas Iscariote passou na história como o traidor do Cristo. Mas Judas era um ingênuo comerciante. Entretanto, o apóstolo amava profundamente Jesus. Mas ele queria e achava que Jesus dava conta do recado. Na concepção dele, assim que Jesus fosse preso, Jesus ia se soltar. Porque ele estava pensando na materialização dos fatos. E Jesus deixou claro que as profecias iriam acontecer. Então Judas era um espírito imaturo. Mas Jesus foi aquele cara que depois de morto, ele foi primeiro, antes de tudo, procurar Judas Iscariote no mundo espiritual porque havia se suicidado. Então, o irmão X explica, não obstante amoroso, Judas era muita vez estovado, inquieto, impulsivo. Então, a forma de Judas, todos nós temos que compreender. Quem aqui é impulsivo? Quem aqui de vez em quando estoura? Quem aqui é diferente de Judas? Mas Judas é aquele espírito que recebeu o amparo de Jesus e reencarnou várias vezes. E a grande encarnação, onde ele se liberta do passado, como Joana d'Arc, que após defender o povo, é queimada viva. Agora, será que nós podemos atirar a primeira pedra nessa história de Judas? Quem será de nós que tem o direito de julgar alguma coisa? Isso foi lá, naquela cena da última ceia. Bem aqui, na história, no Getsemane, Jesus convida apóstolos, Pedro, João e Tiago, Tiago maior, porque tinha o Tiago menor e o maior. Jesus convida eles para ir num ambiente e rezar. Porque Jesus sabia que já em seguida ele seria preso. E ele diz para os três, Pedro, João e Tiago, vocês ficam aqui vigiando e orando que eu vou ali conversar com meu pai.
Aí ele fala, Jesus vai ali e diz, ó Deus, tá meio difícil isso aí, né? Eu vou ter que enfrentar tudo isso. Será que dá para aliviar um bocadinho isso? Acho que não era nessas palavras, mas nessa intenção. E Jesus volta. Pedro, João e Tiago estavam o quê? Dormindo. Mas ele tinha dito que era para vigiar e orar. O que significa esse pedaço da história? Daí Jesus disse, ó, vocês deram uma mancadinha aqui, ó. Eu vou de novo ali conversar com Deus e vocês ficam aqui vigiando e orando. E Jesus vai lá e fala com Deus, pois é, eu bem que não queria, né? Mas se precisar eu vou encarar essa. Claro que eu estou falando de forma simbólica. Aí ele volta, cadê Tiago, João e Pedro? Dormindo. O que significa este dormindo? Será que a gente está entrando nesse pacote aí? Isso é reflexões, tá? Isso não é uma historinha. Oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do Mestre. Pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós três em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza de sua confiança em nosso auxílio. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograsse explicar o motivo, adormeceram pela terceira vez. O que será que quer dizer esse pedaço da história? Desperta, ó tu que dormes. Nosso maior cuidado para não perdermos a encarnação, dormindo no ponto, em vez de evoluirmos. E evolução requer dedicação, requer paciência, requer reforma íntima. Na abertura que foi lido um trecho de Joana de Ângeles. O maior exemplo de reforma íntima é estudar os livros de Joana de Ângeles, a série psicológica de Joana de Ângeles. Por quê? Porque a gente aprende a olhar para dentro. A gente está acostumado a olhar para fora. Porque fulano me fez isso. E Joana de Ângeles ensina a olhar para dentro, que às vezes foi o meu comportamento que mudou o comportamento do outro. Mas a mensagem de Jesus, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E essa é a mensagem do Evangelho Redivivo, para que a gente possa aprender a pensar de forma espiritualizada. Atrás de todas as frases que Jesus colocou, tem um sentido espiritualizado. E é bem legal se a gente aprende a espiritualizar. Eu quero agradecer a todos essa oportunidade maravilhosa, a todos pela paciência, a Deus a oportunidade. Deixar aqui meu telefone se alguém quiser Evangelho Redivivo, mas eu deixo claro que existe no Brasil todos os dias e todas as horas. Eu particularmente estudo, aplico na quarta-feira, 19h30, mas eu estudo na segunda-feira, com a FEC, Evangelho Redivivo. E estudo na quarta-feira, 9h30 da noite, começa, 9h, e vai até 10h30, pela FEB, Federação Espírita Brasileira, porque a gente não veio para um piquenique. Se a gente não aproveitar a oportunidade dessa encarnação, então alguns aqui estão perto da minha idade aqui, daqui um pouquinho a gente vai deixar a vida física e loguinho a gente quer voltar. Antigamente as famílias tinham 4, 5, 10 filhos. Hoje em dia as famílias têm
2, 1. E a fila do lado de lá está grande. Muito grande. Quando é que a gente vai ter a oportunidade de vir de novo fazer aquilo que talvez a gente esteja acomodado agora? Então que a gente aproveite bem o que a gente ainda tem dessa encarnação para evoluir, porque vale a pena. Muito obrigada.